Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Dizer que se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, porque todos os dias tenho estado a trazer alguns vídeos, então assim vai poder se atualizar quando tiver um vídeo novo no canal. A intenção aqui é compartilhar informações sempre. Não é que eu seja melhor, mas pronto, o pouco que eu sei, o pouco que eu tenho estado a estudar, o pouco que a experiência da vida, eu trago informações. Dizer que se você tem aí alguma ideia, você tem estado a gostar, você tem um tema que você gostava que junto pudéssemos analisar, então se puder escrever, se pode escrever que eu com calma então tenho estado a ler todas as mensagens que vocês têm estado a escrever e eu vou poder dar um feedback então do mesmo tema. Dizer que hoje vamos falar da comunicação corporal, ou seja, a comunicação aquela que vem presente através do nosso corpo, porque é do vosso conhecimento que nós temos a comunicação verbal. Verbal é aquela que nós falamos, é aquela que nós expressamos, mas tem a linguagem secreta do corpo, que é aquela que nós não falamos, não dizemos nada, mas o corpo consegue mandar uma informação. Lembra que às vezes quando até nós estamos sem dizer nada, nós transmitimos uma informação. Lembra que a nossa forma de vestir também transmite uma informação. Lembra que o ser humano é um ser que eminentemente foi feito para viver em sociedade. E dentro da sociedade temos toda a necessidade de se comunicar, porque nós somos praticamente a cópia de uma outra pessoa. E existem informações que nós mandamos ou então transmitimos de quando nós estamos a gostar, quando nós não estamos a gostar, quando nós estamos tristes, quando nós estamos alegres, quando nós estamos, por exemplo, emocionalmente motivados, quando nós estamos desmotivados, quando nós estamos contentes, quando nós não estamos contentes, quando nós estamos a gostar do ambiente e quando nós não estamos a gostar. Então, dizer que existe uma linguagem secreta, cada um de nós que tem. E essa linguagem é uma coisa, às vezes, involuntária, que a gente não... É uma expressão involuntária, não é que... Porque aquilo que nós falamos, muitas das vezes nós pensamos o que falamos. Você, para falar, às vezes, pensa. E existem pessoas que são muito cuidadosas para falar. E existem pessoas que falam, se calhar, aquilo que não pensam tanto, mas o falar sempre é o que nós sabemos. Mas tem essa linguagem do corpo que às vezes é de forma inconsciente, de forma involuntária. Você transmite uma informação sem você saber, mas é a linguagem mais sincera que existe, ou seja, é a comunicação mais sincera. Eu acho que meu amigo já se deparou, minha amiga já se deparaste com uma situação que você está com alguém e essa pessoa até às vezes está aí a rir contigo. Mas se você observar por seu comportamento corporal, você consegue ver que ele só está a rir, só tipo, por causa do contexto, só está a rir, se calhar ele sentiu-se tipo obrigado a tentar te agradar, a tentar te contentar. Mas o seu corpo diz alguma coisa completamente diferente. Então é necessário que a gente consiga e saiba ler essa gramática dessa linguagem. Como a gente consegue ler? Observando a pessoa. Por isso que é importante quando você estiver a conversar com a pessoa, observa a pessoa. Eu não estou a querer dizer com isso que você tem que ficar todo dia tipo, a olhar e tentar intimidar essa pessoa através da sua observância. Não. Você olha para a pessoa e observa e analisa, mas não focaliza muito tipo, a tentar lhe observar, que é para depois ele também se controlar e tentar tipo observar o seu corpo, como reagir. Por exemplo, se você ver uma pessoa que acabou de chegar, uma pessoa que está aí sentada, tem a bolsa no colo, tem a mochila sempre nas costas, então essa pessoa transmite uma mensagem que ele ainda não está confidente, não tem confidência, ou ele não está seguro, não está à vontade com aquele lugar. Então por isso é que ele tem a bolsa na mão, por isso é que ele tem a mochila no colo. Existem pessoas que ele chega, ele tem os braços cruzados. Você fala para ele tem os braços cruzados. Bem, o cruzar os braços pode ser tipo
uma pessoa italiano dizem que usura, uma pessoa que tenta se fechar, uma pessoa que ele não quer muito se abrir. Mas também pode ser de forma involuntária, às vezes, se calhar é a posição que ele achou para ele sentir-se bem, um bocadinho acomodado. Uma pessoa que senta, cruza os pés. Pode ser também áreas tipo de arrogância. Pode ser áreas tipo de superioridade. Uma pessoa que tem as mãos na cintura, que coloca as mãos na cintura. Uma posição, se calhar, tipo de querer comandar, tomar controle da situação. Existem situações que, às vezes, de forma inconsciente, a pessoa faz esse gesto, tem a mão na cabeça, ele olha para baixo e está concentrado, tipo, a olhar muito para baixo, quer dizer, tipo uma pessoa que te mostra, que transmite, que te diz que ele está praticamente dentro de uma situação, ou a situação tem estado a controlar o seu ego. Uma pessoa que praticamente às vezes está aí a pensar porque ele não está a achar uma saída, uma solução num determinado assunto. E tem situações que às vezes a pessoa olha para cima porque ele quer olhar para cima como águia, quer olhar para cima porque quer pensar, quer olhar para cima porque está a tentar buscar uma ideia, está a tentar imaginar alguma coisa, um cenário. Então tem vários aspectos nesta mesma linguagem do corpo, que é através também do olhar. Por isso que sempre que tiver que conversar com alguém, olha para os olhos da pessoa, porque os olhos, elas transmitem a sinceridade dentro da pessoa. Olha para o rosto da pessoa, olha para o movimento do corpo da pessoa. Alguém praticamente quer conversar contigo, ele está a olhar para o relógio. Ele está a te passar uma informação, tipo, olha para o pulso, como quem diz, tem pressa, se calhar, para ir em um determinado assunto. Uma pessoa que quer falar contigo, você está a falar para ele, ele não para te ouvir. Você fala para ele, ele está a caminhar. Então, até isso, ele está a te dizer que praticamente, se calhar, ou então vem atrás que eu tenho pressa. Ele está aqui sentado num determinado lugar, você chega. Quando você chega, ele sai. Quando você chega, essa pessoa se ausenta. Ou você senta ao lado, essa pessoa se levanta. E ele inventa sempre que tem alguma coisa para fazer. Você fala para essa pessoa e ele te olha com aquele olhar de desdenhar. Você fala para essa pessoa fala que está a te ouvir, mas ele está a te ouvir, mas ele está... Você observar o comportamento, observar a linguagem secreta dessa pessoa. Então, como a gente pode observar? É prestando atenção, porque às vezes de tanto conviver com as pessoas, nós deixamos de prestar atenção nesses detalhes, dessas informações. É um bocadinho chato dizer isso, mas é importante que a gente repara sempre, porque essa linguagem corporal, se a gente ficar atento com essa linguagem, então a gente consegue se prevenir de determinadas situações. Não deixa que você, depois a vida, venha te surpreender. Você dizer, mas o fulano me fez isso, como pode? O fulano é uma pessoa que eu sempre considerei, uma pessoa que sempre eu tive ao lado, eu pensava, achava. Então, a vida, ela nos surpreende em determinados aspectos da vida. A vida, você conhece hoje, você não conhece amanhã. E as pessoas mudam. E essa mudança, às vezes, não é tipo da noite para o dia. Essa mudança, ele já tem estado a mudar há um tempo, através de alguns pequenos sinais. Mas você não olha, você não repara, você não dá conta, porque você não era atento com esses sinais. Então, não se deixar levar por determinadas situações que você fica distraído. Fica atento com as pessoas, fica atento com essa pessoa que convive consigo, o seu colega do trabalho, que você está sempre, todo dia com ele, alguns familiares, o seu cônjuge, o seu parceiro, a sua parceira, os seus amigos. Então, fica atento até com seus filhos, o comportamento, quando a pessoa está a falar uma mentira, quando a pessoa está sendo sincero contigo. Porque existem pessoas que conseguem formular uma mentira,
mas de uma forma imaginável, de uma forma que você olha para ele, você acredita, você olha para ele, você não tem nem sombra de dúvida, porque você acredita. Mas quando tudo aquilo é mentira, tudo bem, a mentira, há quem diga que a mentira tem pernas curtas, o tempo depois desvenda. Mas como às vezes você descobrir determinados aspectos que essa pessoa está a falar uma mentira para você? Através da linguagem do seu corpo, observar e analisar, e se fazer pergunta a você mesmo. Por que ele está se a comportar assim? Por que ele está assim? Parece que ele está a falar comigo, mas me parece uma pessoa que ele não está à vontade. Está a falar comigo, mas me parece uma pessoa que está um bocadinho nervosa. Ele está a falar comigo, mas deixando fazer... Quer dizer, você criar mecanismo, dependendo do contexto, dependendo da circunstância, dependendo do momento. Eu não estou a querer generalizar, porque cada momento é um momento. É necessário que a gente tenha a inteligência emocional, que é para poder avaliar o momento e a circunstância, para poder então fazer perguntas. Porque às vezes a pessoa pode estar a expressar uma coisa verbalmente, através da sua fala, mas ele não está bem. Não está bem em determinado aspecto. Uma pessoa que está triste, uma pessoa que se calhar está com um problema, uma pessoa que se calhar está um bocadinho assim, nervosa. Leia os sinais. Observa as pessoas. Eu não estou a querer dizer com isso que você tem que observar assim de forma contínua quando você fala com uma pessoa, tentando intimidar essa pessoa com o teu olhar. Não. Seja inteligente. Por isso é que você tem que usar a inteligência emocional. Você olha a pessoa, mas repara também, primeiro, como a pessoa está vestida. Até o vestir também te comunica. O vestir da pessoa, a postura da pessoa, quando você fala, quando ele senta, como a posição que ele senta. Se ele cruza os pés, se ele tem os braços cruzados, se ele tem as mãos abertas, se ele é uma pessoa que parece ser como um leão, uma pessoa agressiva, ou parece ser como uma águia, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa cheia de si. Então, meus amigos, dizer que a linguagem do corpo é algo que sempre existiu. Desde que o homem nasce, desde que o homem nasceu, a linguagem já começa. Até nas crianças, porque as crianças são mais sinceras, as crianças elas não têm ainda malícia. Mas o que acontece? Na medida em que o ser humano cresce, a malícia começa a existir. A malícia de querer prejudicar os outros, a malícia de querer prejudicar o seu próximo. Essa malícia nos acompanha sempre. E dizer que, por que hoje nós vimos o homem criar arma? Tem armas de fogo dentro da cidade. Essas armas de fogo não é para matar os animais, essa arma de fogo é para matar o próprio homem. Quer dizer, olha a malícia que o próprio homem tem em querer destruir o próprio homem. Dizer que o homem sempre lutou, combatendo sempre para destruir a si mesmo. Então fica atento com o próximo que você convive, fica atento com o seu cônjuge, fica atento com as pessoas que te rodeiam, para que você não seja pego em surpresa. Então, meus amigos, mais uma vez um vídeo no canal, dizer que se você não está inscrito, se inscreva. A intenção aqui é compartilhar informações sempre de forma positiva e mais uma vez, aquele abraço. Sempre um prazer falar para todos vocês. Muito obrigado pela vossa audiência e vossa atenção, tá bom? Pensa nisso, então. Leia as pessoas, observa o comportamento das pessoas, a linguagem do corpo. Dizer que aquilo que não vem dito, fala muito. Ou seja, aquilo que não viene dito, parla de più, ok? Então, dizer que é importante que a gente observe as pessoas, porque todos os dias nós temos um contato com pessoas, de forma voluntária ou de forma involuntária. Os sinais existem, os sinais estão sempre presentes. E esses sinais, elas sempre vão existir. Então, saiba ler os sinais, que é importante para você, tá bom? Um abraço então e até o próximo vídeo. Muito